Shalom, a graça e a paz, meu irmão, a graça e a paz, minha amada. É um prazer, uma honra, mais uma vez, estar aqui, gravando o direcionamento do Senhor, uma palavra do Senhor, que Deus possa estar falando com vocês da mesma forma que Ele falou comigo, da mesma forma que Ele tem falado comigo, tem se mostrado, E eu tenho o prazer e a honra de estar passando para os irmãos, esse alimento, Eu não prometo estar todo dia, ou diariamente, mas se for da vontade do Senhor, nós iremos persistir, nós iremos adiante. Eu vou deixar uma breve reflexão para os irmãos, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 16. 1 Samuel, do capítulo 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Saul: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé. E os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque tenho eu rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, no qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, também disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Saul: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e o manda chamar. Portanto, não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Tornou a Ramá. Amados irmãos, aqui nessa palavra eu quero tirar somente uma coisa daqui. Somente uma coisa daqui. Nós vemos aqui que Samuel, a pedido do Senhor, ele teve que inventar uma história de sacrifício para que não fosse morto por Saul. Saul era rei naquela época, só que ele desagradou o coração do Senhor. E quando o Senhor desagrada de alguém, quando o Senhor desagrada da pessoa com da qual ele ungiu, ele, da mesma forma que ele colocou, ele também tira. Da mesma forma que ele abençoa, o Senhor também amaldiçoa. Da mesma forma que o Senhor dá, o Senhor também toma. Não é porque ele é mau, é porque o Senhor é justo. O Senhor, ele gosta da obediência. O Senhor, ele gosta que as pessoas façam as coisas da maneira dele e não da maneira de si próprio. A segunda coisa que nós vimos é que
todos os filhos de Jessé estavam ali naquele lugar. Todos os filhos de Jessé, 7 filhos de Jessé que estavam ali, né? Ele foi diante a Samuel, Jessé foi apresentando um por um, eles foram diante a Samuel. Só que Samuel, né, pelo direcionamento de Deus, ele foi descartando um por um. Samuel, pelo direcionamento de Deus, ele foi tirando um por um de circulação. Eu imagino aqueles homens, né, esperançosos, aqueles homens, né, de boa aparência, né, chegando-se na frente de Samuel, o profeta do Senhor, o profeta temido do Senhor, porque muitos daquela época temiam Samuel pelo que o Senhor falava com ele, né, ele era o único que enfrentava o rei, ele era o único que ele, né, de fato, ali falava diante das pessoas, né, com o poder e glória de Deus. E quando eles viram, né, Samuel se apresentando, eles foram um por um se apresentando a Samuel, e Samuel foi descartando um por um. E quando já se deu por fim, né, Jessé falou, acabou, né, e Samuel falou, não tem mais um, né, porque ele sabia que dali sairia um, ele sabia que dali sairia um rei, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Deus, quando fala, ele cumpre. Deus, quando fala, ele acerta, ele cumpre e ele faz acontecer. E Jessé disse, tem um que está lá fora apacentando as ovelhas, né? Percebe-se nesse momento, né, quando ele diz, está lá apacentando as ovelhas, tem 7 irmãos deles dentro de casa, e somente ele, que era o menor, estava lá apacentando as ovelhas. Somente ele, que era o menor, estava lá cumprindo com a obrigação, né, dele. Então Samuel o manda chamar. E nós percebemos, amados, que quando Jessé fala, né, que ele estava lá apacentando as ovelhas, nós vemos que Deus ele tem um propósito com aqueles que fazem as coisas, né, com aqueles que trabalham, né, seja por reino de Deus ou não. Porque se ele estava apacentando as ovelhas, ele tem um chamado. Se ele está apacentando as ovelhas é porque ele pode cuidar das pessoas. Se ele está apacentando as ovelhas é porque ele pode estar preparado, né, para cumprir com os mandamentos e a obra do Senhor. E nós vemos lá no livro de Juízes, do capítulo 6, do verso 11, né, que diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Gideão, se você não sabe, foi o homem escolhido, capacitado por Deus, né, para lutar contra todos os medianitas, os inimigos daquela época. E Gideão, somente com 300 homens, né, conseguiu derrubar um exército. E mais uma vez, Deus escolheu aquele em que estava ocupado, em que estava trabalhando, né? Como eu disse, o trabalho não é questão de trabalho em si, mas é de pessoas ocupadas, é pessoas que não têm tempo para ficar fazendo as coisas mundanas, as pessoas que não têm tempo de ficar fazendo as coisas que não provêm do direcionamento de Deus. E nós vemos lá também no livro de Êxodo, do capítulo 3, do versículo 1, que diz assim, e apacentava a Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A história de Moisés também você conhece. A história de Moisés, né, você sabe que Moisés foi que libertou o povo do Egito, o povo de Israel que estava sofrendo há tantos anos. E Moisés foi um enviado do Senhor para libertar aquele povo. E o que Moisés estava fazendo naquele momento? No momento em que Moisés saiu do Egito, né, depois de ter matado um soldado, ele saiu do Egito, ele fugiu do Egito, mas ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor, ele já tinha uma promessa na vida de Moisés, desde quando Moisés nasceu.
desde quando Moisés nasceu, desde quando, né, ele tinha esse compromisso com Moisés. E esse compromisso ele veio a se cumprir. Essa palavra na vida de Moisés ele veio a se cumprir. E Moisés estava apacentando um rebanho. Percebe-se você? Mais uma vez eu digo. Moisés estava apacentando um rebanho, né? Gideão estava malhando trigo. E Samuel, né, estava cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas. Então, meus amados, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, ela é de reflexão, é uma palavra em que você deve levar no seu coração. Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus ele só tem compromisso e Ele só cumpre as promessas com aquele que Ele de fato sabe que vai fazer se cumprir a palavra dEle. Deus ele está ungindo pessoas. Tem pessoas que estão achando que já era, que o tempo acabou. Mas Deus está dizendo, eu tenho um compromisso com você. E aquilo que eu tenho para a sua vida, ele há de se cumprir. As minhas promessas, os meus propósitos, eles vão se cumprir na sua vida. Então espere e aguarde no Senhor. Confie e tenha fé no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Guarde essa palavra no teu coração. Continua fazendo a obra do Senhor. Continua onde você está, querido. Então curva sua cabeça e vamos estar orando. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, eu venho nesse dia, Senhor meu Deus amado, apresentar, Senhor, para entregar, Senhor meu Deus, a minha vida e a vida dessas pessoas em suas mãos, Senhor Pai. Pai, que o Senhor tem falado poderosamente em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor tem falado poderosamente, Espírito Santo de Deus, no meio de nós, Senhor meu Pai. O Senhor ainda usa profetas, ó meu Pai. Ainda tem profetas nessa terra, Senhor meu Pai, para profetizar, Senhor meu Deus, e dizer, Senhor meu Pai, com todas as palavras, meu Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor meu Deus. Pai, que o Senhor continue abençoando, meu Deus amado, teus filhos e filhas, meu Pai. Que o Senhor continue, Espírito Santo de Deus, dando entendimento, dando discernimento e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa teu povo, meu Pai. Abençoa a tua terra. Abençoa a tua nação, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.